E aí, vamos lá, pessoal. Já faltam uns minutos ainda. Fizeram todas as atividades? Ficaram com dúvidas? Metade só. Ficou com alguma dúvida, alguma coisa, Bimael? Show legal essa parte. Mais gente entrando. Stephanie. Vamos lá. Chegando, 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 chegando. Chegando. Chegando mais gente. Quem mais? Chegando. Ô, Keila! Quanto tempo! Chegou! Não tinha vindo uma aula minha ainda. João. João Paulo. Ah, gente disfarçada aí, ó. Ah, porque a nossa Keila da sala é com K, né? Essa Keila é com Q. Ah, tá bom. Opa, caiu a chuva agora. Tá chegando mais gente aqui. Chegou o Gesrel junto com a chuva, ó. Só o Gesrel entrou, começou a chover aqui. Oh, João e cabelaço, agora sim, tirou aquela touca maluca lá, não tá mais tomando todinho. Ah, agora sim, vai vir com pergunta aqui pra mim. Ah, tá tomando todinho, tá. Só no todinho, hein? Ah, louco. Quem mais? Quem mais está chegando? Wesley. Wesley chegou. Wesley tá sumido. É café. Que café? Isso aí é todinho. Ai, a chuvarada aqui. Quem mais? Vamos lá. Cadê o Wesley? Tá por aí? Wesley. Cadê as tuas atividades, Wesley? Tô esperando, hein? Tô querendo saber das tuas atividades. Quem mais? Dúvidas? Gesrel, dúvidas? Gesrel Aldry. Oh, bicho, nome de artista. Vamos lá. Então, tudo. Quem mais? Vamos lá. Dúvidas? Tenho nenhuma, não. Vamos lá. Wesley, cadê as tuas atividades, meu filho? Que eu não recebi nenhuma ainda. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Revolução Russa. Assistiram? Assistiram a última viola? Todos assistiram? Rússia. Assistiu o João Paulo? Última videoaula?
Quem mais? Letícia acabou de entrar. Quem está por aí? Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Vamos se animar. Vamos perguntar fatos importantes. O que não entenderam? O que entenderam? Comentários, discussões, alusões, compilações, indagações. Vamos lá, quero ouvir vocês. Quero ouvi-los sobre a Revolução Russa. Tá russo, hein? Tá russo aí com vocês. Ninguém me pergunta nada. Explica tudo sobre a Revolução Russa. Vou explicar alguma coisa assim. Mas tem que assistir a minha videoaula, hein? Que lá tá mais explicadinho. Vamos lá, quem mais vai chegar? Vamos só dar mais um minutinho aqui para ver se chega mais alguém. Para me começar a falar um pouquinho da Revolução Russa. Wesley, eu tô de olho em ti, cara. Não pense porque tu tá escondido aí que eu não tô de olho em ti, hein? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. Ninguém mais vai entrar, tá todo mundo dormindo, todo mundo com essa chuvinha, hein? Eita. Galera, então é o seguinte. Ali sobre a Revolução Russa, eu sei que já tem gente mandando as atividades. Eu já dei uma olhada ali por cima. Tá ok, tem umas respostas assim muito minguada, né? Muito pequenininha. Uns resumos do resumo. Mas depois a gente discute em breve, quando a gente voltar às aulas presenciais. É o seguinte, então ali ó, na apostila é só ter um pouquinho de atenção, ler com cuidado, claro, que ali na apostila está um pouquinho mais detalhado, mas o que é importante a gente entender da Revolução Russa? Contexto mais geral. O que era a Rússia? A Rússia era um grande império, extenso, enorme, muitas terras, muitas pessoas, muitos russos. Já imaginaram que na Rússia havia muitos russos, camponeses, pobres, e havia um regime político ainda em pleno século XX em que predominava o absolutismo, ou seja, havia um czar que mandava em tudo e em todos. Tudo tinha que passar pela mão deles. Então a Rússia era completamente agrária, cheia de servos ainda, principalmente nas regiões mais interioranas, e ela se mete então em algumas guerras. Primeiro, como ela tem um grande império, ela quer manter esse império, inclusive ela quer expandir. Uma das regiões que ela quer expandir é para cima da China, ela quer crescer para cima da China. Ela vai dizer assim: tem um pessoal ali com aquele olhinho puxado, vou descer o sarrafo nesses caras. Então a Rússia, ela tem, como ela, a maior parte do território dela é em clima frio, ruim para plantar, apesar de ser a maioria camponesa, é uma região ruim, as colheitas dão muito errado por lá. Eles querem duas coisas, querem regiões com climas mais quentes para poder ter mais área de plantio e querem ter uma saída para o mar, principalmente para o Oceano Pacífico. E a região então que eles querem dominar ali é um pouquinho abaixo da Rússia, na parte mais oriental. Se vocês olharem no mapa lá, fazendo quase divisa lá com o Japão, que é a parte da Manchúria, né, que é uma parte predominantemente de etnia de origem chinesa ali, de oriental, em que eles tentam dominar para poder expandir. Opa, trovoada aqui. Não cai ainda a internet. Então, predominar, porque eles queriam conquistar esse território da Manchúria para poder então ter essa área de plantio e ao mesmo tempo dominar com mais veemência o Oceano Pacífico. Só que tinha uma galera lá que já estava de olho nessa região também, que fica ao norte da China. Essa galera é a galera do Japão. Então, em 1905, a Rússia e o Japão entram no pau para disputar essa região da Manchúria. Né? O Japão, que é um conjunto ali de ilhas, praticamente não tem
muitas terras agricultáveis, apesar de dentro do Japão eles viver praticamente da agricultura, mas como eles já estão passando pela segunda revolução industrial, eles querem mais terras para tirar matéria-prima, e com isso, então, eles vão querer cobiçar essa região no norte da China. Então, a Rússia, que não vai ter porcaria nenhuma de tecnologia militar para enfrentar o Japão, vai descer o pau com eles. E aí, o czar vai sair totalmente enfraquecido ao final dessa guerra, porque a Rússia vai tomar um pau dos japoneses que durante a segunda revolução industrial eles avançam muito em termos de tecnologia militar. Eles conquistam muito militarmente, eles avançam muito, eles conseguem armas muito rápido, principalmente porque eles compram armas também dos Estados Unidos da América do Norte. Lembrando que o Japão, até o século XIX, também era um estado praticamente feudal. Com a abertura do Japão ao Ocidente, durante o século XIX, ele se desenvolve muito rapidamente e chega a ser uma potência já no início do século XX. Bom, só que a Rússia não era uma potência no início do século XX. Ela era, como eu falei, ela só tinha muita gente, tinha um exército muito grande, por conta que era um império enorme, porém, tecnologicamente, militarmente, eles ainda não eram muito aquém dos outros países. Então, eles passam a se enfrentar em 1905 e a Rússia acaba levando um baita de um prejuízo nessa guerra. E aí o czar, na época o Romanov, se eu não me engano, o Nicolau II, ele acaba ficando muito enfraquecido, muito desprestigiado por conta que ele entrou nessa guerra. Bom, aí a gente chega lá em 1914, o que a gente tem? Primeira Guerra Mundial. Todo mundo ali, aquele vucu-vucu, Áustria-Hungria, Império Alemão, de um lado, e de outro lado, França, Inglaterra e a Rússia, que haviam feito uma aliança para conter o crescimento, principalmente do Império Alemão, da Alemanha que recém-unificada durante o século XIX. Então eles entram nessa batalha, só que a Rússia, ela, diferente dos outros países, ela tem um exército muito grande, mas não tem tecnologia, e dentro da Rússia eles estão passando por várias crises, fome, desemprego, as cidades industrializadas se voltam apenas para o caráter militar, tudo dentro da Rússia passa a ser destruído e acelerado por conta da guerra. Bom, na parte mais ocidental da Rússia, Moscou e outras cidades ali, Petrogrado, todas essas cidades mais ao ocidente da região russa, elas têm as fábricas e os operários eles tentam chegar ao poder. Chegando ao poder, eles derrubam o czar, derrubam o regime absolutista e obrigam a Rússia a sair da Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e faz uma revolução, onde trabalhadores e camponeses, trabalhadores das cidades, em sua minoria, e camponeses do interior, passam então a dominar a Rússia, a controlar os meios de produção. O que seriam os meios de produção? Seriam as indústrias, as fábricas, as cooperativas, o sistema de campesinato, tudo isso passa a ser controlado por um partido político dominado pela sociedade, pelos camponeses e trabalhadores russos. Isso num primeiro momento. Depois a gente vai começar a ter divisões dentro dessa revolução. Perguntas até aqui? Perguntas? Vamos ver no chat. Chat. Keila, sim. Explica tudo, estou explicando. Keila, kkkk. Ou seja, eles não são comunistas. O que você quer dizer com eles não são comunistas? Como assim? Qual é a ideia aqui? Eu não entendi a pergunta. Ou a... Pessoal, é o seguinte. Então vamos entender um pouquinho essa questão. Havia na Europa
Vamos voltar um pouquinho para a Europa. Antes da Primeira Guerra Mundial, vertentes políticas. Falei errado, eles são comunistas. Sim, vamos entender um pouquinho essa questão do comunismo. Ela é um pouquinho do comunismo, é um pouquinho mais complexa. Eu já expliquei um pouco para vocês que o comunismo, a ideia socialista, ela surge lá desde o século XVIII, praticamente desde daquele período da Revolução Francesa, do Iluminismo. Aí a gente tem a primeira fase dos socialistas utópicos, que querem viver a parte da sociedade capitalista, viver a parte, viver com um sistema de divisão de riquezas diferente do que estava acontecendo na sociedade capitalista, daquele pré-capitalismo lá do século XVIII, né, onde havia uma grande diferença entre ricos e pobres, como existe até hoje, e eles queriam fazer sociedades alternativas. Bom, chega no século XIX, aparece um cara chamado Karl Marx, e ele vai desenvolver uma teoria de que o capitalismo estaria chegando ao fim e seria a época, então, a era do socialismo e depois do comunismo. Isso seria uma teoria, tá? Nenhum regime, nenhum estado no planeta até hoje realmente colocou em prática as suas teorias tal qual ele escreveu, tal como ele escreveu. O que acontece é que durante a Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, os partidos políticos foram se dividindo. Então tinha os partidos políticos liberais, partidos políticos mais conservadores, que queriam deixar a sociedade como ela estava, e foram tendo os partidos políticos disputando as eleições lá na Europa, ditos sociais-democratas. O que eles eram? Eles pegavam um pouco dessa teoria socialista e tentavam colocar elas numa vertente em que eles disputassem a eleição, ganhassem a eleição e pudessem estar colocando algumas coisas, alguns elementos dessa teoria socialista em prática. Bom, que elementos seriam eles? Melhor distribuição de renda, melhor oportunidade, empregos, tentar diminuir as desigualdades sociais e assim por diante. Acabar com a pobreza. Tudo isso seria ideias vindas lá do socialismo, mas que na Europa ganha essa vertente social-democrata. Essa seria um plano mais geral, uma maioria. Bom, aí dentro desses sociais-democratas, dentro desses partidos, vão aparecer os partidos socialistas e comunistas. A palavra em si não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque a pessoa pode tá dizendo um determinado, sei lá, o Partido Socialista lá na França pode estar dizendo, eu sou socialista, mas não está defendendo tanto o socialismo assim. Outros partidos podem dizer, não, eu sou comunista, então quando a gente chegar no poder, a gente vai fazer uma distribuição de riqueza. Vamos distribuir o que tiver de riqueza no Estado, nós vamos distribuir para todo mundo. Então, a gente não tem tanto essa diferença. Então, essa diferença ela varia muito de lugares para lugares. Então, ela é um pouco mais complexa. Mas vamos voltar aqui ao socialismo. Então, a gente tem, na Europa e na Rússia começa a aparecer isso, essa ideia de mudança, de mudar a situação do país. Então, quando esses partidos socialistas eles chegam no poder, como foi o caso da Rússia, eles começam a se dividir em várias opiniões. Cada um vai dizer uma coisa. Não, a gente tem que ser mais radical. Não, a gente tem que distribuir melhor as riquezas. A gente tem que acabar com a fome de uma vez só na Rússia, etc. Por isso é que ali na Rússia vai se dividir em dois grupos. Os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques seriam praticamente os sociais-democratas que tinha já na Europa. Né? Aqueles já disputam a eleição, chegando no poder, eles tentam distribuir melhor as riquezas. Os bolcheviques, eles eram um pouco mais radicais, eles queriam mudanças mais estruturais na sociedade da Rússia. Então, a ideia de socialismo que vai ter vai depender muito de que socialismo foi implantado em cada país. O socialismo não é uma coisa, como muita gente gosta de falar, sem ter lido, uma coisa única, uma formulazinha, uma coisa muitas vezes pejorativa. Não, socialismo é uma teoria que principalmente prega essa ideia de
diminuição das desigualdades sociais. Essa seria uma ideia básica. Aí ela pode ir desde uma maneira mais atênue até uma maneira mais radical de se fazer isso. Então, isso vai variar em que cada país fez isso, tá? Por exemplo, se a gente for pegar o caso da China nos dias de hoje, ela se diz comunista, mas de comunismo quase que não tem muita coisa, porque ela está inserida no contexto capitalista, ela é uma economia mista, né? Ela praticamente tem lá tem um partido que tem um controle do Estado em suas mãos, mas tem a iniciativa privada desenvolvendo todo o capitalismo chinês. Então ela tem o socialismo, o comunismo só no nome, só na estrutura. Mas, na verdade, ela não é porcaria de socialista nenhum. Não na teoria, porque nenhum país vai ser na teoria socialista. Certo? Conseguiu compreender, João Paulo? Complexidade? Porque muita gente fala, porque comunismo é isso, socialismo é aquilo, mas ninguém entende, ninguém sabe o que está falando direito. Porque socialismo, para começo de conversa, é uma teoria. E os países, os partidos, quando vão chegando no poder, os grupos, quando vão chegando no poder, eles vão tentando botar essa teoria na prática. Uns se transformam até em ditaduras, se transformam em regime de força, como vai acontecer com a Rússia mais tarde, no período do Stalin. Né? Outros conseguem fazer mudanças sociais significativas. A Rússia fez mudanças sociais significativas, ela mudou com esse regime socialista, dito socialista, ela conseguiu fazer reforma agrária, por exemplo, que é uma coisa importante nos países, que os Estados Unidos da América do Norte, sem ser socialista, já fez isso também no século XVIII, reforma agrária. Só que às vezes as pessoas gostam de simplificar e dizer, não, isso é coisa de comunista, não, isso é coisa de socialista, mas sendo que os Estados Unidos da América do Norte já tinha feito. Então é preciso compreender bem para não confundir esses termos, porque senão a gente acaba colocando tudo em gavetinha, né? Ah, isso aqui é assim, 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 pronto. Não, às vezes não é, às vezes é mais complexo, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que analisar, tem que verificar bem direitinho para não se confundir. É claro que, como eu falei para vocês, é complexo. Se for estudar, se for querer entender o termo comunista, socialista aplicado aos países nos quais nós somos socialistas, nós somos comunistas. A gente vai ter uma variedade de formas disso. Mas a ideia geral, o que, que é? É lá, eu já expliquei para vocês, lá na época da Revolução Francesa, se sentaram dois grupos da Revolução. Um grupo mais à direita e um grupo mais à esquerda. O grupo da direita, ele queria deixar as coisas como estavam. Tiramos o rei, chegamos no poder, mas não vamos distribuir muitas riquezas para o povo, não. Senão, daqui a pouco, o povo vai cada vez querer mais. O grupo que estava sendo à esquerda dizia assim: não, temos já que já tiramos o rei, vamos agora radicalizar, vamos fazer mais mudanças, vamos distribuir melhor as riquezas. Então, geralmente, por isso que se diz que geralmente quem está no campo do socialismo, do comunismo, do anarquismo, está mais à esquerda no campo político. E quem está mais conservando as coisas, não, as coisas têm que ficar como são, a gente não pode radicalizar muito, né? Vamos deixar essa diferença entre ricos e pobres porque faz parte da natureza humana. Então, eles estão no campo mais à direita. Então, é por isso que surge esses dois conceitos. Tá? Esses dois conceitos, eles surgem a partir básica dessa ideia. Agora, de novo, não quer dizer que atualmente, em todos os países, não estou falando só do Brasil, mas em todos os países, às vezes vai ter assim, lá no nome do partido, não sei o que, socialista, mas muitas vezes, se você for ver a prática dele, é de um partido conservador, é de um partido que não quer mudanças na estrutura. Então, tudo isso também a gente tem que, é bom a gente aprender para a gente depois saber reconhecer esses tipos de coisas. Vamos lá, quem chegou aqui, eu quero perguntas agora, hein? Não é os gerundos, os jacobinos e os girondinos, mas é quase isso, quase girino, é quase girino. Tá mais perto do girino do que dos girondinos. Eu vou chamar agora, não vou chamar mais de girondino, vou chamar de girinos. Os girinos e os jacarezinos, os jacobinos. Credo. Vacalhei agora. Vamos lá, quem mais? Quem está aí? Wesley, acorda, rapaz.
Quem mais? Vamos ver aqui no chat. Não tem nada de chat aqui. Cauane, Stephanie, Jezreel, Wesley, Letícia, Camille, Dani. Ô, Dani! Quem é esse o Jesus aqui? Quem é o Jesusinho? Tem gente dormindo na aula. Quero ver quem tá dormindo na aula, hein? Vou acordar! Renato. O Renato deve estar lá com o olho cheio de ramela, por isso que ele nem bota ali a cara dele na tela. Quem mais? JJ. Não consigo ver os outros aqui, os outros nomes. Quero ver como é que eu vejo. Ah, agora eu consegui. João. João Vitor. Quem mais? Leonardo Garcia. Ô, quanto tempo, hein, Leonardo Garcia? Tem gente com medo, é? Vai, pô, vão chegar tudo redondinho na aula presencial. Só quero ver. Vão fazer regime aí. Estão comem muito, estão tudo parado em casa. Eu quero ver. Vão chegar com as caras que é umas traquinas. Keila, Renato, Stephanie de Souza e Wesley. Quem mais? Perguntas, pessoal. Vamos lá. Perguntas. Vamos olhar pro chat. Que? Cauane, eu não assisti ainda. Vamos lá. Tem mais. Dani, tô meio perdida na matéria. Vamos lá, Dani. O Renato, você já recebi a tua. Recebi por uma garrafa, cara. Chegou de garrafa, dentro de uma garrafa. Tipo aquelas. Quando os caras botavam aquelas cartas nas garrafas. Chegou em uma garrafa tuas atividades. Mentira, chegou assim. Eu acho que eu abri. Eu já te dei o ok lá, hein? Tu vai olhar aquilo lá direito. Quero ver. Dani, tô meio perdida na matéria. Dani, seja específica. Vamos lá. Ah, é verdade. Na verdade, o certo era vocês, ó, não tá acordando agora, era ter acordado às 5 da manhã, feito um 50 polichinelo, uns abdominais, aí tomava um banho, depois vinha começar a assistir a aula de manhã. É isso que tinha que ser feito. Agora quer pagar a academia para vocês? Quem mais? A nota qualitativa. A nota qualitativa vai funcionar assim. Nós vamos analisar aí. A gente está discutindo aí com a equipe, com a direção, como é que vai ser feita, mas vai ser levado em conta a presença de vocês, né, o fato de vocês estar enviando as atividades. A gente ainda vai ver, tá, porque a gente tem que ver como a gente vai fazer a quantitativa também. Como a gente vai fazer, porque a gente está dependendo aí das ordens da Secretaria Estadual de Educação, das definições. Não sei porque tem o dia. Porque de manhã é melhor para acordar. Acordar para tirar a ramela do olho, porque se a ramela fica no olho até o meio-dia, pode dar problema, ela começa a espetar o olho, pode dar cegueira na pessoa. Então, acordar mais cedo, lava a cara e aí vem para aula. Né, João? João até coçou o olho. Ah, deu uma agonia? Tô ligado. Vamos lá, pessoal, perguntas. Claro, acordar e já começar a ver o vídeo. Vamos acordar, pessoal. Quem tá dormindo aí? Vamos lá. Quem mais? Dúvidas? Leonardo Garcia. Cadê o Leonardo Coelho? Cadê o Giovanni que sempre pergunta aqui? Dani, seja específica. O que tu tá boiando na matéria aí? Qual parte? Não sei explicar. Vamos lá. Revolução Russa, de novo. Dani, o que tem que entender ali? Aqui a Rússia, ela estava na Primeira Guerra Mundial, lá lutando,
E a Rússia, naquele momento, ela era um feudalismo, ela ainda tinha um regime absolutista. Tinha lá um czar, que era o rei que mandava em tudo, né? Czar é rei em russo. Então, a Rússia era extremamente empobrecida, não é que era empobrecida assim, mas ela era extremamente perto dos outros países, ela estava atrasada. Por quê? Porque a maioria da população estava no meio rural ainda. Então as pessoas praticamente eram servas. Tinham poucas ainda cidades industrializadas na Rússia. Então o que, que acontece? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, a população na Rússia, principalmente das cidades que têm essas indústrias, começa a ficar revoltadas. Principalmente o Kizar, que já tinha apanhado do Japão lá em 1905, na guerra contra o Japão. Então, o regime já vinha num desgaste, já vinha sofrendo consequências de várias guerras, de problemas com colheita. A Rússia é uma região muito. A maior parte da Rússia está em clima frio, então é muito ruim lá a questão da plantação, da alimentação deles. É muito restrito, eles não têm muita área para plantio, apesar de ser um dos maiores países do mundo ainda, até hoje, ainda é um território muito extenso. Mas o que aconteceu naquele momento? A Primeira Guerra Mundial começou a detonar, destruir ainda mais a Rússia. Então o povo organizado, principalmente das fábricas, das regiões mais industrializadas da Rússia, passam então a conspirar e a fazer complô contra o czar. E chega um momento que eles derrubam o czar. Quando eles derrubam o czar, eles tomam o poder. Eles tomam o poder através de partidos políticos. E aí ali já vão se dividir entre dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques seria a maioria. Seria a maioria de uma tendência mais socialista, vamos dizer assim, eles queriam reformas mais radicais. Mas quando eles chegam no poder, o que eles fazem? Eles pedem, ou eles mandam que o exército que está lá lutando na Primeira Guerra Mundial volte, retorne para a Rússia. Então, a Rússia se retira em 1917 da Primeira Guerra Mundial. Quando eles fazem isso, né, a Primeira Guerra é bem no momento que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra. Bom, mas aí a Rússia volta, por quê? Qual é a teoria dela? Qual é a justificativa dela de sair da Primeira Guerra Mundial? Ela vai dizer o seguinte: olha, a gente está pobre, a gente está arrebentado, a gente está ferrado, a gente está passando fome, não tem por que a gente lutar numa guerra que não é nossa. É entre os países capitalistas. E nós não somos capitalistas, a gente é feudal. A gente tem que mudar a estrutura da Rússia para depois pensar em entrar em algum tipo de guerra. Então aí a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e começa a fazer as suas reformas. Primeiramente, ela, apesar de adotar o regime socialista, ela começa a fazer um capitalismo primário, ou seja, ela começa a trazer mais indústria para dentro da Rússia. Depois, o Estado dominado por esse grupo de bolcheviques, vai estatizar todas as indústrias que tem dentro da Rússia. Ou seja, o que é estatizar? É tomar para si. É, por exemplo, pegar uma fábrica de, sei lá, uma fábrica de algodão doce de um cara e tomar para o Estado. Agora é da prefeitura a fábrica de algodão doce, não é mais do cara que investiu no algodão doce. Então, a Rússia começa a estatizar todas as suas fábricas e a partir dali começa a fazer a redistribuição de renda, começa a reorientar o tipo de produto que ela vai produzir. Então ela vai controlar tudo. Na verdade, ela sai do regime absolutista, mas entra quase em outro regime absolutista, porque o Estado passa a controlar as coisas, porém, ela vai fazer determinadas reformas que outros países não fazem. Tanto é que mais lá na frente, quando a gente for ver a crise de 29, vocês vão perceber que a Rússia, que é depois já a União Soviética, não vai entrar na crise por conta disso. Certo? Dani. Ah, pois é. Dani. Entendeu? Ah, tá. Então é só entender o seguinte, ó, a Rússia, ela estava na Primeira Guerra Mundial, ela era um império enorme, com muitos soldados, porém ela era pobre, ela era atrasada.
ela vai para a Primeira Guerra Mundial, se ferra mais ainda, porque ela gasta, muita gente morre e ela gasta muito dinheiro na guerra. Os trabalhadores se revoltam, os camponeses se revoltam com isso. Para que a gente está lutando se é para a gente ficar mais pobre? Então, eles tiram o czar, tiram o rei e mandam o exército russo voltar da Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto os outros países continuam a Primeira Guerra Mundial, a Rússia faz uma revolução interna. Porque a Primeira Guerra Mundial vai terminar no ano seguinte, em 1918, 14 a 18. Então, a Rússia vai fazer então essa revolução. No primeiro momento é praticamente uma revolução de poder, uma tomada de poder, e depois, aos poucos, eles vão entrando naquilo que a gente vai chamar de regime socialista. O socialismo russo, que vai ter várias etapas. A gente vai ter uma primeira etapa, que vai ser a distribuição, as reformas, reforma agrária, distribuição, etc. E depois a gente vai ter o período do Stalin, que é o totalitarismo, que é a ditadura socialista na Rússia. Que aí vai ser um período bastante controverso, mas ao mesmo tempo pesado lá na Rússia, e que a gente vai ter praticamente uma ditadura dentro já da União Soviética. Lembrando que da Rússia vai ser um país que vai começar a agregar outros países. Ucrânia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, todos esses países vão passar a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sendo a Rússia o centro dessas repúblicas. Ou seja, a Rússia vai controlar um conjunto de outros países além do seu território. Tá? E vão formar um bloco, o bloco socialista, que mais tarde, depois a gente vai ver mais ali na frente, vai disputar com os Estados Unidos da América a hegemonia do planeta. E a gente vai ter de um lado um bloco socialista, de outro lado um bloco capitalista. A gente vai chamar isso do quê? De Guerra Fria. É o período da Guerra Fria. Mas isso só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então o que tem que entender? Essa transformação que estava acontecendo na Rússia. A Rússia atrasada, ela parte para uma transformação que vai do feudo, do regime feudal, do sistema feudal, para um regime dito socialista de Estado. Ou seja, vai implantar um socialismo à sua maneira e vai agregando outros países ao seu entorno, do seu entorno. Certo? Chats, perguntas? Bota a cara e pergunta aí. Bota a cara aí, pergunta aí. Quem tá com dúvida, pergunta sim. Quem não tá com dúvida, não pergunta não. Vamos lá, galera. Vocês estão muito desanimados aí. Vamos lá, ô Abimael, toca o violão aí. Não tenho dúvida. Renato é um cara, sem dúvida, um cara que sabe muita coisa, ligado nas quebradas. Leu tudo, leu de trás para frente aquela apostila para tirar um 10 na prova. Eu só quero ver, vamos lá, João Paulo. Tá, mas tem o João Paulo Matos. É o João Paulo Matos aqui? É o João Paulo Matos mesmo? Tá ali, escondidinho? Ô, João Paulo, tu também tá me devendo as atividades, hein? O Não, outro é o Matos. eu sei. Tá, pois é que eu tô vendo o nome do João Paulo aqui, Matos. Queria saber se é ele mesmo. Ó, tá me devendo as atividades, hein? Tu também. Quem mais tá aí? Stephanie. Jezreel, tá dormindo. Eu sei. Melhor que não saber, isso mesmo. Mas manda, né, cara? Não basta dizer eu sei. Mas a Dani eu sei que ela vai fazer daqui a pouco. Ela é fera. Igual João Paulo, tô de olho em ti, hein, cara. De Matos. De Matos. Tio Paulo aí. Jezreel. Renato, Leonardo. Perguntas, pessoal. Vamos lá. Pergunta. Revolução Russa. Ó, tô achando aqui que ninguém assistiu a minha videoaula, porque ninguém me perguntou da dança do Cossaco. Ninguém perguntou da dança do Cossaco.
Achei que alguém ia me perguntar da dança do Cossaco, ninguém perguntou. É a dança do o Cossaco. Os cossacos eram os guardas reais do czar, né? Que é aqueles que tinham aquele chapéuzão com aquele pelão assim, né? Bem arredondado, vai até lá em cima. Aqueles que é de pele de búfalo. Até lá, não, isso. Só que aí tem a dança do Cossaco, né? E depois vocês pesquisem sobre a dança do Cossaco. Que é a dança do Cossaco, é a dança daqueles guardas do czar. Não ri não, João Paulo, que é sério. Tá rindo? Depois vocês pesquisem sobre a dança do Cossaco. Quem mais? Vamos lá, perguntas, perguntas. Já que ninguém perguntou do Cossaco, eu falei, né? Ó, falei lá no vídeo do Cossaco. Que, pô, Cossacos são os guardas reais. Tá, depois, sobre a dança, vocês vão pesquisar depois. Vão botar ali no Google, dança do Cossaco. Cossaco com C e depois 2 S. Perguntas? Perguntas? Vamos lá, quem mais está aqui? Não, isso. O atentado com as Torres Gêmeas foi já a Guerra Fria já tinha esfriado tanto que já estava congelada, já tinha passado a Guerra Fria do ataque das Torres Gêmeas. Guerra Fria acaba praticamente na década de 80, né? O atentado das Torres Gêmeas é em 2001. Então o atentado às Torres Gêmeas tem a ver com a suposta guerra antiterrorista aí que os Estados Unidos estavam fazendo no Oriente naquele momento. Eu tenho que começar a fazer uns desenhos aqui, eu vou fazer uns desenhos daqui a pouco aqui atrás, aqui, voltar os desenhos. Qual a necessidade do quê? Desenho é bom. Vamos lá, pessoal, perguntas! Vamos lá, acordem! Abimael, cadê tu? Stephanie. João Paulo de Matos. Renato Garcia. O Renato já deve estar dormindo de novo. Não, foi em 2001. 2001. 2001 foi o atentado. Não 2011, 2001. Tu tá botando um a mais aí, ô Renato. Só porque tu nasceu em 2011. É porque tu nasceu em 2011, né? Vamos lá, perguntas. Até que hora que vai nossa aula? Até 45, né? Ó, vamos lá, últimas perguntas. Vamos lá para as últimas perguntas e nós vamos responder rapidamente essas perguntas. Vamos lá. Ah, o Renato é fera, o Renato sabe tudo. Bom, aí, ó, 11 de setembro. Ele só trocou. Ele botou o 11 de setembro no final do ano ali. Aí por isso que bugou. E tem tanta coisa aí nessa história aí do 11 de setembro. Mas oficialmente seria aquele grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, né, que já estava ali, que na verdade foi até uma própria criação dos Estados Unidos da América do Norte para dominar a região do Afeganistão e que depois se voltou contra. Mas existem outras versões, existem alguns documentários, existe uma série de situações aí. Mas oficialmente, a princípio, né, seria um atentado desses grupos ligados à Al-Qaeda, que foi então fizeram esse atentado para mostrar que os Estados Unidos não tinha tanta superioridade assim. Há muitas outras versões. Há quem diga que os próprios Estados Unidos tenham cometido um ato intestinal para poder se lançar a guerra contra o Afeganistão e mais tarde contra o próprio Iraque. Isso mesmo, Osama Bin Laden. Tem um filme, tem vários filmes, na verdade,
Tem um filme do Oliver Stone, um documentário do Oliver Stone que é muito legal sobre isso. Agora me foge o nome. Resumão sobre a Revolução Russa. Aí os cossacos vieram cossacando, né? Perderam para os trabalhadores, tiveram que voltar da Primeira Guerra Mundial, fizeram uma revolução e passaram então a construir um regime socialista que depois foi dar origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse é o resumão do cossacão, porque agora já falta 1 minuto para acabar, eu não posso ficar aqui me resumindo muito. Certo, pessoal? Fechou? Obrigado, beijo a todos e a todas. Até a próxima. Vão estudar, vão correr, vão malhar para não voltar depois para aula tudo gordinho, hein? Tá bom? Tchau, tchau, galera. Até a próxima.